Olá a todos, o meu nome é Gisela Costa, faço parte da equipa do Corrente Atlas e sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Conversas de Ciência. Esta rubrica surgiu com o propósito de explorar de forma simples diferentes temas ligados ao mar, com a ajuda de um convidado. E hoje temos connosco Rita Sá, a quem aproveitamos desde já para agradecer a sua disponibilidade. A nossa convidada é a coordenadora do Programa de Oceanos e Pescas da Associação Natureza Portugal, WWF, bióloga marinha, com especialização em pescas, mestre em Ecologia Aquática e doutorada em Ciências do Mar. Trabalha há mais de 20 anos em oceanos e pescas, com especialização em processos participativos, e em 2014 integrou então a equipa da WWF, sendo responsável por questões políticas marinhas e de pescas e pelos projetos sobre cogestão em pescas, consumo responsável do pescado e conservação marinha, função que agora desempenha hoje na ANPWWF. A nossa conversa hoje será em torno da temática de sustentabilidade na pesca e cogestão. Portanto, dando início à nossa conversa, gostaria de fazer uma primeira pergunta, um bocadinho mais sobre si, sobre o seu percurso até ao momento em que realmente se cruzou com esta temática com a qual trabalha atualmente, se foi algo que sempre gostou desde pequenina, se foi algo que foi surgindo nas escolhas de carreira naturalmente, como é que foi? Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite e estou muito contente de estar aqui, até porque já tive a oportunidade de dizer à Gisela que gosto muito do trabalho que tem sido feito no âmbito deste projeto e acho que tem imenso potencial para chegar a mais pessoas e para passar mensagens relacionadas com a sustentabilidade e com todas estas preocupações que nós temos no nosso dia-a-dia de como sermos mais transformadores, temos mais impacto nas ações que fazemos. Respondendo à pergunta, então eu tenho 45 anos praticamente e decidi trabalhar nos oceanos muito nova, com cerca de 5 anos, e foi uma coisa que não consigo muito bem explicar, porque não tenho ninguém na família, não tenho qualquer assim influência, mas foi uma coisa que desde cedo que era claro para mim. Depois, durante a adolescência, acho que foi com 14 anos, eu pedi como prenda de anos aos meus pais ser sócia da WWF, porque me apaixonei pela WWF. Na altura havia até umas coleções de cromos com animais e eu sempre fui dos animais e portanto era assim uma coisa, pronto, apaixonei-me pelo trabalho. Mas como não havia a WWF, os meus pais, até foi mais o meu pai, tornou-me sócia da Liga para a Proteção da Natureza, que é uma ONG que eu estimo muito e que foi exatamente onde eu comecei a trabalhar com ONGs. Comecei como voluntária, depois cheguei a ser técnica e é uma ONG que eu tenho assim um carinho muito especial por todo este historial e toda esta ligação. Pronto, depois quando fui para a universidade, antes de ir para a universidade eu tive assim algumas coisas de saúde ligadas com os ouvidos e percebi que não iria poder mergulhar como eu sonhava e todas essas coisas e tentei perceber então se eu não podia fazer esse tipo de trabalho que era mais clássico e que tinha mais a ver com aquilo que nós imaginávamos que um biólogo marinho faria, qual poderia ser o meu papel nesta área. E logo no primeiro ano da universidade eu tentei falar com as pessoas mais velhas e que já estavam mais à frente no curso ou que já estavam a fazer as teses de licenciatura e fui tentando perceber o que é que significava ser biólogo marinho, que tipo de ações é que nós podíamos desenvolver, para sair um bocadinho daquela ideia pré-concebida que eu tinha de mergulhar e estar sempre dentro da água, etc. E então que eu comecei a perceber que havia uma área muito interessante que era a parte das pescas e que eu nunca tinha pensado assim tanto e que me trazia uma coisa que me fazia todo o sentido, que era a possibilidade de trabalharmos a conservação através das pessoas. Para mim era um bocado óbvio, porque não fazia sentido estarmos a tirar as pessoas dos sítios para fazer conservação, mas foi algo que eu percebi que poderia ser um caminho, poderia ser algo que se calhar fazia sentido e mais se calhar do que passar o tempo debaixo d'água, se calhar poderia passar tempo cá em cima, mas trabalhar com as pessoas. Pronto, e fui fazendo esse caminho e fui-me apaixonando pelas pescas e pelos pescadores.
Também é uma coisa que também não sei explicar muito bem, acho que é uma coisa... as pessoas da área, as pessoas que trabalham na área, às vezes falamos e brincamos um bocado com isso, que esta paixão pelas pescas é um bocado inexplicável, mas é realmente uma área muito apaixonante. E tanto a pesca em si, não é? Tem uma atividade exploratória e predatória, mas que tem muito de conhecimento, tem muitas nuances, não é só simplesmente ir à água e tirar animais de lá. Tem um lado muito interessante do ponto de vista mais cultural, pronto, e isso foi algo que eu fiquei com muita vontade de sempre de ir explorando. Pronto, e na altura fiz muitas coisas, trabalhei em muitas áreas diferentes, que é uma coisa que eu acho que é muito bom. Trabalhei em ciência durante muitos anos, trabalhei em várias universidades, em vários grupos de investigação, que acho que foi uma experiência basilar para mim. Foi muito importante para perceber a importância que a ciência e o conhecimento que a ciência pode trazer para nós conseguirmos ter ações mais efetivas e conseguirmos realmente perceber o que é que poderemos, o conhecimento que é necessário ter sobre determinados assuntos, mas também me fez ver que também não era bem para mim, ou seja, também percebi que não era, ou seja, fazer papers e fazer estudos que vão para a gaveta e que ninguém olha e que ninguém não tem utilidade muitas vezes. Eu achei que aquilo era demasiado frustrante para mim. E esta questão de ir trabalhar pronto, lá está, como eu disse, comecei a trabalhar como voluntária no programa de Oceanos e Pescas da LPN, e para mim foi um mundo que se abriu, foi uma oportunidade que surgiu, porque eu estava a fazer doutoramento e, portanto, tinha outra disponibilidade para fazer esse tipo de coisas, e a verdade é que abriu-se um mundo novo para mim e percebi que me fazia muito mais sentido, porque passava a ser a pessoa que ia àquela gaveta buscar aquele estudo que ninguém queria saber, para dizer este é o conhecimento que nós precisamos ter sobre determinado assunto para ter uma posição ou para desenvolver uma ação com impacto. Pronto, e tem sido por aí esse caminho. Durante o doutoramento também entrei também noutro mundo, que era um mundo que também me interessava muito, que era ter a oportunidade de me dedicar a saber mais em termos de ciências sociais, para poder conseguir também trabalhar melhor com as pessoas, claro, e conseguir ter mais conseguir fazer as coisas de uma forma sistemática, estruturada, pensada, refletida, e isso também foi muito importante. E entrei no mundo dos processos participativos, da cogestão, que na verdade é a minha área de especialização. Pronto, na verdade, eu considero uma pessoa muito generalista, faço muitas coisas, mas essa é a minha área. Ok. Sim, já pronto, conseguimos perceber assim que o mar sempre esteve presente desde pequenina, na natureza no geral, e que depois realmente começou a saber mais sobre pescas e ganhar esse interesse e enverdar por essa área, e ainda não sobre cogestão, mas sobre pescas no geral. Nós sabemos que também é um setor que tem vários problemas associados, falando em termos mundiais, sobre a sobrepesca, capturas acessórias, mas que lá está, como estava a referir, tem bastante importância, não só a nível cultural, social, económico, um pouco por todo o mundo. E a minha questão é, como é que nós podemos garantir que o setor pesqueiro tenha, então, o menor impacto possível nos oceanos, ou seja, que seja o mais sustentável possível? Claro que isto depende de pescaria para pescaria, mas como é que diria que coisas é que são precisas ter em conta para ter esta sustentabilidade? Nós dentro da WWF temos tido uma discussão bastante grande sobre o que é pesca sustentável, e eu pessoalmente também tenho uma opinião sobre o assunto, e o que eu acho que há aqui logo uma coisa muito importante, que é, eu acho que nós temos que assumir que é muito difícil nós pensarmos em pesca sustentável como conceito, porque acaba por ser uma atividade que tem sempre impacto. Acho que não é possível nós pensarmos numa pescaria que não tenha impacto, nem que seja porque vão ao meio e retiram espécies, não é? E, portanto, eu gosto de utilizar o termo pescas responsáveis,
porque no fundo acho que é um bocadinho isso que nós tentamos trabalhar, é responsabilizar todo o ecossistema, vá lá, de stakeholders e de partes interessadas. Não estamos só a falar em pescadores, mas estamos a falar também na administração, nos cientistas, na própria sociedade civil, nos consumidores, nas empresas. Portanto, é um ecossistema muito grande e muito alargado e que estão todos dependentes uns dos outros. Portanto, é impossível falarmos da pesca e só falarmos de pescadores. Acho que temos sempre que pensar deste formato mais alargado. Sim. E depois há outro conceito, que é um conceito que até vem referido na política comum de pesca, e que é um conceito que, apesar de vir referido, não vem definido, ninguém explica o que é, e é uma coisa que nós temos também estado a trabalhar, que é o que é que são pescas de baixo impacto. E isto é uma coisa muito importante, nomeadamente ao nível político, porque quando é necessário, quando há, por exemplo, possibilidade de atribuição de subsídios, quando é necessário tomar decisões de gestão que possam ser mais restritivas, etc., é importante nós sabermos o que é que são as pescas que têm menor impacto, para depois então conseguirmos de alguma forma priorizar aquelas que nós podemos dar mais apoio e as que têm que de alguma forma se transformar e passar por um processo de transição para terem cada vez menos impacto. Pronto. E isso é uma coisa que eu acho que é crucial, e só quando nós conseguirmos ter essa definição, essa avaliação, é que eu acho que poderemos realmente avaliar o impacto que as políticas, que as decisões, que as empresas possam ter na sustentabilidade. Aqui acho que há um exemplo que eu acho que é um exemplo crasso, que é a questão do arraste. Sim. O arraste é sempre falado como nós sabemos, não é? Que é uma arte de pesca que por si só, à partida, tem um grande impacto, principalmente o arraste que tem contacto com o fundo, portanto os arrastes demersais e com portas de fundo. E isso, nós sabemos que são muito destrutivos, destroem os habitats, têm impacto nas espécies, é verdade, mas se nós formos fazer uma análise comparativa do arraste com muitas outras artes de pesca, nós sabemos muito mais do que isso. E isto aqui começa-se a complexificar, não é? Pois. Ou seja, o arraste é o mal da fita, ou há outras formas também de olhar para isto? Sendo que eu não sou defensora do arraste, não acho correto, com o conhecimento que nós temos sobre a pesca, sobre as artes de pesca e sobre os pescadores e sobre todo o ecossistema de stakeholders, acho que não é correto nós demonizarmos o arraste, sendo que é das artes de pesca mais regulamentadas, mais fiscalizadas, mais monitorizadas, e temos um sem fim de artes de pesca que não tem qualquer regulamentação, não tem qualquer plano de gestão, não tem restrições nem limites. Mesmo cá em Portugal. Mesmo cá em Portugal, onde Sim. temos uma grande fugalota. Fugalota significa que não há dados sobre as capturas e, portanto, um gestor está sempre a tomar decisões baseadas em dados que não são realistas e, portanto, isto tem um impacto muito grande. Depois temos outras questões, até mesmo em questão de uma fugalota implica fuga aos impostos também, e toda a questão tributária e toda a questão social, da segurança social, do facto dos pescadores não estarem a descontar para a sua própria segurança social. Mas também tem toda esta questão de que não se sabe o que é que se está a fazer, ninguém sabe, há pescarias que não se sabe o que é que se está a capturado e depois tem impacto nas vendas e tudo mais, não é? E, portanto, principalmente espécies com grande valor comercial, porque são as espécies que têm mais a procura dos restaurantes, procura direta dos restaurantes, e isto acaba por ser um problema muito grande. Isto não se passa no arraste, não é? Pronto. Ou seja, nós neste momento, houve uma vez uma conversa que eu tive que me disseram que, dependendo da pescaria, nós temos fugas à lota que pode ir entre os 20% e os 60%. Portanto, isto é um desconhecimento tal que acho que não é correto nós podermos dizer
que há artes de pesca que são melhores do que outras ou que são piores do que outras. Para além disso, nós sabemos que muitas vezes a própria forma de pescar, a própria forma de pôr as redes, a própria forma a forma como gerem a quantidade de armadilhas que têm no mar, etc. Nós sabemos que são coisas que têm muito a ver com as próprias operações de pesca e que podem elas próprias terem um impacto negativo também nas espécies, nos habitats, nos ecossistemas. E, portanto, há aqui, acho que é muito difícil nós termos uma postura preta e branca, não é? E tem de ser mesmo uma coisa, olhar para todas as tonalidades cinzento, porque realmente há muitas coisas aqui em jogo. Sim, realmente, pronto, é muito difícil avaliar este impacto, é uma questão realmente difícil, mas nós, enquanto consumidores, também podemos fazer alguma diferença nas nossas opções pelo pescado, de forma mais informada. Neste sentido, existe também, pelo aquilo que nós vimos, o guia da WWF, o guia do pescado, que nós depois também podemos deixar o link na descrição, quem quiser consultar. Há imensas dicas sobre que espécies é que devemos evitar consumir ou repensar o consumo. A minha questão aqui é se considera que cada vez mais o consumidor é mais informado, se esta informação passa bem para o consumidor e, por outro lado, também há cada vez mais procura desta informação, ou se ainda há uma grande dificuldade em chegar ao consumidor e mudar os hábitos. É um assunto muito complexo e, como tal, é muito difícil chegar ao consumidor. E é um assunto que há um perigo muito grande na simplificação. Nós dizermos às pessoas não comam uma espécie, simplesmente não comam uma espécie, sem indicar a arte de pesca, sem indicar o local do mundo que nós estamos a falar, é errado tecnicamente. E, portanto, acaba por ser. Mas para o consumidor é tão difícil muitas vezes perceber. Estamos a falar de atum, mas qual espécie de atum? Quando há não sei quantas espécies de atum. O quê? Mas o atum que é capturado com cercadoras no Índico, mas quer dizer, isto é uma coisa, né? O que nós tentamos é fazer um trabalho muito de capacitação do consumidor e tentar explicar ao consumidor que é um assunto complexo e que precisam de informações mínimas, que sem essa informação não podem tomar uma decisão responsável. E se esses produtos não têm essa informação, à partida são produtos que nós não aconselhamos, porque essa informação é obrigatória. Portanto, é logo aqui, ou seja, há aqui muito trabalho. Há um trabalho importante das empresas, dos consumidores que podem fazer ao nível das empresas, ou seja, cada vez mais pedirem às empresas informação, mais produtos com mais informação, com produtos que sejam mais responsáveis, produtos que tenham alternativas, produtos que sejam diversificados, produtos que lhes ofereçam outras espécies que eles não conhecem para não estarem sempre a fazer impacto nas mesmas. Portanto, há muito este trabalho de capacitação do consumidor, para o consumidor fazer pressão nas empresas, porque as empresas são um player, sem dúvida, muito importante, para fazer pressão na administração, para nós melhorarmos as políticas públicas. Portanto, há aqui isto está tudo ligado e nós trabalhamos muito nesse sentido, ou seja, não, é impossível dissociar uma coisa da outra. Os nossos guias de consumo parece uma coisa, pronto, simples, não é? Que vai-se ao site e tem aquelas informações em semáforos, mas posso-vos dizer que é uma coisa super complexa da WWF. É uma base de dados que nós temos com avaliação de estoques do mundo inteiro. É uma coisa feita com consultores, depois tem que haver, são os consultores que desenvolvem essas avaliações, tem que haver um cross-check dos experts ou mesmo da equipa. Bem, é algo que nos dá mesmo muito trabalho e que é muito importante para a WWF, é uma das coisas mais caras, vá lá, que a WWF tem que manter ao nível da Europa, portanto é bastante complexo. E tem 3 principais pilares ao nível das pescas. Na aquacultura é ligeiramente diferente, mas no fundo tenta-se ver o estado da população, tenta-se ver o impacto que essa pescaria tem nos ecossistemas e noutras espécies, e tenta-se ver também a gestão da pescaria. Se cumpre cotas, se tem plano de gestão, essas coisas. Sendo que, obviamente, o primeiro pilar, que é o estado da população, acaba por ser o critério, é um critério que tem mais peso em relação às outras, porque pode não ter impacto nenhum no ecossistema e pode estar a ser muito bem gerido, mas se a população está a diminuir... Sim, o resto não vale, sim.
No mínimo é um amarelo ou eventualmente um vermelho. Pronto, e portanto, há aqui, por exemplo, a nossa sardinha, quando tivemos quando a população da nossa sardinha ibérica esteve em muito mau estado, era um vermelho, por isso podíamos estar a fazer todos os esforços de gestão, podíamos saber que não tinha grande interação com os habitats nem com as outras espécies, mas a população estava em mau estado, portanto tinha que ser um vermelho. Outra coisa que eu também acho que é importante e nunca é demais dizer, é esta responsabilização do consumidor é muito importante, principalmente ao nível da capacitação e de explicar ao consumidor que estamos a falar de um assunto complexo e que o consumidor cada vez mais deve ser informado e se quer tomar decisões responsáveis tem que saber o que é que estamos a falar. Mas isso não deve nunca desresponsabilizar os governos, nem a administração, porque a administração tem a obrigação de desenvolver políticas públicas que defendam recursos, bens comuns e que assegurem que a gestão é feita de uma forma responsável. E, portanto, eu acho que esta questão, nós também só vamos ter bons governos se tivermos bons cidadãos e bons consumidores, não é? Portanto, há aqui um trabalho nosso muito de capacitar o consumidor e os cidadãos para fazerem essa pressão nos governos. Mas os governos não podem nunca ser desresponsabilizados desse seu papel, ou seja, agora é os consumidores. Não são só os consumidores são uma parte e os governos e a administração devem sempre assegurar que essa gestão é bem feita e que as políticas públicas dão essa resposta. Sim, não pode ser só uma parte, o ideal seria que fosse os consumidores, com a gestão, com tudo em conjunto. Queria passar um bocadinho para a parte da cogestão pesqueira, até porque a WWF tem estado envolvida em vários projetos de cogestão pesqueira, que é um conceito relativamente recente em Portugal. Podia-nos explicar um bocadinho o que é que consiste a cogestão e como é que neste momento em Portugal ela existe? Ok, então tradicionalmente a gestão das pescas em Portugal e no mundo são feitas de uma forma top-down, ou seja, a administração e o governo tomam decisões, muitas vezes unilaterais, sobre quais são as medidas que devem ser tomadas em termos de gestão e os utilizadores e a quem essa legislação irá ter impacto têm que de alguma forma cumprir essas regras, sendo que depois há a fiscalização associada, etc. A cogestão, o que nós sentimos, o que nós sentimos é que este processo top-down leva a uma grande desresponsabilização dos utilizadores, eu não percebo a regra, eu não tenho nada a ver com esta regra, eu não cumpro esta regra, porque foram eles, alguém, uma secretária, que tomou esta decisão e nem conhece a realidade, não sabe o que é que está a fazer. E este desfazamento entre quem toma a decisão e quem a tem que cumprir cria aqui problemas muito graves em termos de pescas mais responsáveis. Pelo mundo foram então, isto não é algo só de Portugal, nem só da Europa, isto é um problema global e o que se começou a refletir é que uma das formas, não seria a única, porque os processos transformadores e toda esta transição das pescas e da exploração dos recursos naturais estão a passar por transições globais, não é? Mas esta transição poderá passar também por uma maior aproximação entre quem toma a decisão e quem tem que cumprir. E sendo que vai criar utilizadores mais capacitados, mais envolvidos, mais comprometidos, mais responsáveis. São processos sociais, inovação social, isto é muito estudado em todo o mundo, não é só a nível também das pescas, também nas áreas marinhas protegidas, na gestão florestal, na agricultura, portanto esta questão deste trabalho de aproximação da decisão aos utilizadores é algo que é transversal ao mundo inteiro, tem a ver com estes processos de transição e tem a ver com todo o conhecimento que nós temos antigo de que realmente quando os utilizadores são eles que tomam as decisões sobre o seu próprio espaço e que são responsáveis e são donos, há essa apropriação, acaba por haver
as decisões serem mais, serem mais responsáveis e serem mais sustentáveis e serem mais pensadas também nos impactos que isso tem. E a WWF tem acompanhado estes processos, e em 2004, depois de da WWF estar envolvida em vários processos, nomeadamente no Mediterrâneo, houve a vontade de se trazer para Portugal e se tentar implementar essa inovação social nas pescas portuguesas. Foi assim que eu também comecei a trabalhar na WWF, e a ideia foi começarmos numa perspectiva um bocadinho diferente da habitual, noutros locais. Noutros locais aconteceu ou foram os utilizadores que foram ter com a administração e quiseram implementar processos de cogestão, ou foi a própria administração que por uma razão ou outra achou que era uma boa solução. No que nós fizemos em Portugal fizemos um estudo de análise de potencialidade de cogestão entre Peniche e Nazaré, e estudámos as várias pescarias que teriam potencial, reunimos com stakeholders, analisámos informação, desenvolvemos critérios e chegamos a uma pescaria, que é a apanha de percebe da Reserva Natural da Berlenga, que é uma pescaria pequenina, tem cerca de 40 mariscadores, tem já um plano de ordenamento da reserva, tem já uma portaria que rege a pescaria e tem um trabalho muito próximo. Isto é uma coisa muito importante que para mim acaba por ser crucial. Tem um trabalho muito próximo, tanto da parte da ciência como da parte da administração, com os utilizadores, de recolha de informação para se tentar perceber a realidade. E, portanto, já havia uma recolha de informação de mais de 10 anos, juntamente com os utilizadores, e que havia já se tinha chegado à conclusão, já se tinha discutido que a cogestão poderia ser o caminho. Pronto, nós então identificámos esta pescaria. Em 2018 arrancámos um projeto de implementação da cogestão da apanha de percebe da Berlenga, conjuntamente com outros parceiros, como o IPL de Leiria, que é o líder do projeto, a Universidade de Évora e o ICNF, e os mariscadores que fazem parte do projeto, obviamente, mas estes projetos é sempre um bocadinho complicado ter a comunidade como parceiro, beneficiário direto, por questões de administração financeira dos projetos, que são sempre muito complexos. Portanto, acabam por ser beneficiários indiretos. Mas ajudaram-nos a desenvolver o projeto, a proposta, portanto, estão desde o início envolvidos. O que é que aconteceu? Nós começamos a avançar com a questão da cogestão e começamos a perceber que havia aqui questões importantes que tinham a ver com como é que tornamos as decisões tomadas em conjunto vinculativas. Como é que nós só poderíamos tomar decisões que fossem sempre mais restritivas do que aquelas que já estavam no plano de ordenamento e da portaria da pescaria, e não conseguíamos nunca, por exemplo, dizer, podem pescar mais. Nunca poderíamos dizer isso. Ok, sim. Nunca poderíamos dizer, podem pescar na reserva toda. Nunca poderíamos dizer isso. Pode haver mais gente, mais licenças. Tinha que ser sempre tudo mais restritivo, porque não era vinculativo legalmente a tomada de decisão, e isso implica depois, por exemplo, na fiscalização. A fiscalização também não pode fiscalizar, porque era tudo, na verdade, um acordo de cavalheiros. Então, durante o ano 2018, surgiu a oportunidade de propormos à administração, ao governo, havia a revisão da Lei Geral da Pesca e surgiu a hipótese de desenvolvermos uma proposta do enquadramento legal para a cogestão em Portugal. Nós desenvolvemos essa proposta em conjunto com vários parceiros, também com juristas, etc., e a administração aceitou praticamente toda a nossa proposta e foi publicada em setembro de 2020. Portanto, desde setembro de 2020, Portugal é o único país da Europa que tem um enquadramento legal para a cogestão e que cria a possibilidade de se criar comitês de cogestão por portaria que têm que, no fundo, desenvolver e implementar e acompanhar o plano de gestão. Isso implica, portanto, o plano de gestão, no fundo, é um conjunto de regras feitos em conjunto, que tem que ser desenvolvido em conjunto, que tem que ser implementado, e depois o acompanhamento tem que ser feito tanto com os utilizadores como com todos os outros stakeholders,
e tem que ser também baseado na monitorização tanto da pescaria como do recurso. Pronto, para ter informação científica que cruza com a informação também dos utilizadores. Estes comitês de cogestão são constituídos não só por pescadores, se isso não seria autogestão. Para haver uma cogestão tem que haver todas as partes interessadas. De uma forma geral, as partes interessadas que estão pensadas ao nível do enquadramento legal pronto, a parte dos pescadores e da pesca, a parte da administração e todas as instituições que normalmente tomam a decisão, a parte científica e a sociedade civil. Existem pescarias, está pensada a possibilidade de haver outros grupos de partes interessadas, onde, por exemplo, há pescarias em que se calhar tem que se pensar em haver um grupo também ligado com a parte comercial. E, portanto, há aqui várias nuances, mas que isto tem que depender de pescaria para pescaria e é necessário que haja esta plasticidade. Nós, em 2020, começamos um outro projeto de cogestão. É um projeto com uma dimensão completamente diferente, tem a ver com a pesca do polvo todo o Algarve. São mais de 700 pescadores, são 14 associações de pescadores. Às vezes são mais, outras são menos, porque é uma área geográfica tão grande e tão diversa que às vezes há associações que deixam de funcionar, depois outras são criadas. Pronto, é um ecossistema muito complicado. Muita gente mesmo. Sim. Mesmo. Em termos de instituições, câmaras municipais são também, acho que são 16, salvo erro. Também temos, só a nível das capitanias já são 3, mas pronto, depois há um capitão de Porto do Sul. Pronto, aqui é mesmo um ecossistema muito diferente e, portanto, isso tudo tem que ser tudo pensado para não perdermos representatividade ao nível tanto geográfico, porque as questões são completamente diferentes em Aljur ou na Fezeta, não é? Portanto, são coisas muito diferentes. E também não perdermos também a representatividade de associações maiores, que se calhar são muito importantes do ponto de vista regional, mas a pesca do polvo tem aqui uma importância relativa, enquanto que se calhar associações muito pequeninas, às vezes associações que têm, às vezes nem 10 pescadores, mas que são todos do polvo. E, portanto, e que são super importantes para a comunidade, portanto também não podemos perder essa escala. E portanto acaba por ser aqui um desafio muito complexo e que temos estado também a trabalhar para tentarmos não, pronto, conseguir desenvolver então a cogestão. Por acaso esqueci-me de dizer, na do Percebe da Berlenga, nós em setembro de 2021 entregámos a proposta de portaria que desenvolvemos em conjunto com todas as partes interessadas, que irá criar oficialmente esse comitê de cogestão. Essa portaria foi publicada em dezembro de 2021 e, portanto, agora a coisa está a acontecer. Portanto, agora a cogestão está a acontecer. Isto agora com a mudança de governo, etc., está tudo assim um bocadinho mais parado. Mas esperemos que este mês o comitê seja instalado e comecemos a trabalhar, porque segundo a portaria que foi publicada em setembro, nós temos que entregar à tutela uma proposta de plano de gestão até junho e, portanto, as coisas têm que avançar. Pronto. Ok. Sim, são coisas sempre que demoram um bocadinho de tempo, mas eu acho super interessante este tipo de processos mais participativos. Realmente parece uma forma de haver algum cumprimento, se calhar uma maior adesão dos próprios pescadores, mas também isto porque estamos a integrá-los nas próprias decisões e torna-se tudo muito mais, se calhar, mais socialmente mais fácil, por assim dizer. Pronto, o nosso tempo está realmente a chegar ao fim. Eu agora gostaria de, só para terminar, pedir-lhe uma mensagem, uma reflexão, se calhar mais sobre a forma como acha que se deve olhar para o setor das pescas, porque aquilo que eu vejo muitas vezes é um bocado bipolarização de opiniões, ou seja, há algumas visões que se calhar são mais extremistas e que dizem que as pescas não deviam acontecer de todo e que não devemos consumir peixe, mas sabemos que há vários fatores sociais e vários fatores culturais que há mistura, económicos e tudo mais, e portanto queria pedir uma reflexão se calhar mais nesse sentido para terminarmos mesmo. Sim, existe realmente uma tendência crescente
de uma parte da sociedade de advogar por apontar o dedo ao lado predatório da pesca. Sim. Que da minha perspectiva pessoal, não estou a falar como WWF, mas como Rita Sá, considero que há uma certa veracidade e eu concordo com alguns dos argumentos. No entanto, e mais uma vez, acho que as coisas não são pretas e brancas. Claro. E, portanto, aqui há uma questão muito importante em termos culturais, em termos de comunidade, em termos do tecido também empresarial, microempresarial nacional, que nós precisamos de ter em conta e que precisamos é de pensar nesta transição, não é? Como é que estas atividades podem manter tendo menos impacto. Aqui neste assunto, as ONGs têm um papel muito importante, porque nós temos aqui este duplo papel de, por um lado, sermos stakeholders e termos uma posição sobre os assuntos, mas também temos aqui um papel muito importante de facilitadores e tradutores, tanto da parte do conhecimento científico, das autoridades, dos pescadores, da sociedade em geral. Portanto, temos aqui este papel também muito facilitador e tradutor, e eu acho que aqui as ONGs têm uma responsabilidade de capacitar não só as comunidades, mas também todo o resto de players que são importantes neste ecossistema ligado com os oceanos. Sendo assim, acho que temos que pensar que isto é um assunto complexo, que não existe uma solução que vá resolver o problema de toda a gente. Existe, como em todos os processos transformadores, e a transformação só se dá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, e aqui acho que todos temos que assumir o nosso papel e essa responsabilidade para então haver essa transformação, não só no setor das pescas, mas em tudo o que tem a ver com os oceanos, com a conservação marinha e com a exploração dos oceanos. E acho que a pesca é muito importante em termos de subsistência económica, mas também subsistência em termos alimentares para muitas comunidades no mundo. Há muitas comunidades no mundo que a única fonte de proteína que têm é o peixe que consomem, e isso é muito importante. Portanto, nós aqui do nosso salto de urbano ou depressivos na Europa, dizer que estamos contra a pesca, isso é interessante, mas do ponto de vista de consumidor europeu, no ponto de vista de consumidor de outras comunidades, temos de ter atenção que isso tem impactos, pode ter impactos negativos. A nível da Europa, existem também muitas comunidades para que a pesca é muito importante. No fundo, é a atividade fundadora de toda a identidade cultural dessas comunidades e de todo esse tecido de pessoas que a pesca, no fundo, é a cola de toda essa comunidade, e como tal acho que necessitamos é de trabalhar em conjunto, não precisamos todos ser doutorados e todos estarmos a sermos decisores ou termos empresas, e portanto também é bom termos aqui setores produtivos, do setor primário, pessoas que também trabalham na parte da exploração e dos recursos, da exploração dos recursos naturais, e é importante trabalharmos em conjunto para que sejam o mais responsável possível. Portanto, é nesse sentido. Depois há outras vertentes que poderíamos ir por aí, a parte das áreas marinhas protegidas, a parte mesmo do consumo em si, a parte das políticas, a parte da poluição, etc. Depois há aqui muitas outras nuances que também são necessárias de ter em conta para que isto também aconteça e também a pesca também possa ser uma atividade saudável, não é? E que não tenha tantos impactos. O que nós vemos é que muitas vezes é uma tempestade, quando um recurso entrar em colapso ou realmente estar a diminuir muito, são tempestades perfeitas em que acontece alguma questão ambiental em conjunto com uma exploração, uma exploração que tenha um impacto crescente. Portanto, não é só normalmente também um fator.
E, portanto, acho que tudo isso depois também precisamos ter em conta para assegurar que a pesca irá continuar por muitos anos. Ok, agora sim, parece que chegamos mesmo ao fim do nosso tempo de podcast. Queremos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui. E realmente ainda bem que temos pessoas que trabalham para divulgar não só as melhores escolhas, mas explicar o quão, se calhar, difícil é definir a sustentabilidade nesta área, com o trabalho todo que existe por trás para tentar perceber todos estes fatores envolventes nestas questões e que as coisas realmente, como disse, não são no preto no branco. E pronto, foi que fiquem todos do outro lado à vontade para nos fazer perguntas. Que nós depois podemos falar e talvez tentar chegar a si, se houver assim algumas mais complicadas. Esta conversa ficará disponível então em formato de vídeo no nosso Instagram e no nosso canal de YouTube e em áudio no Spotify. Obrigada, Rita, obrigada a todos do outro lado e vemo-nos em mais uma Conversas de Ciência.